Olá, boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a campanha de Outubro Rosa. Pensando um pouquinho nos aspectos psicológicos da mulher e os seus desafios. O enfrentamento que ela tem em toda a sua vida, que também pode estar influenciando na descoberta de uma doença mesmo. Então, o que vem a ser a campanha de Outubro Rosa, né? A ideia é de justamente conscientizar as pessoas para que nós conseguimos ter o diagnóstico precoce, né, ou mesmo prevenir o câncer de mama. Então é um movimento internacional que deu início nos Estados Unidos em 1990, num evento da Corrida da Cura. Então nesse evento a Fundação Susan Komen for the Cure, ela distribuiu alguns lacinhos rosa e aí então a partir daí foi oficializada essa campanha de Outubro Rosa. Um dos objetivos importantes da psico-oncologia é justamente identificar esses elementos psicossociais, que é justamente a relação do sujeito com o seu ambiente e o quanto isso o afeta, né? E trabalhar também esses aspectos psicoeducativos, né? No intuito de promovermos a saúde, junto com a qualidade de vida, e o quanto isso está interligado, né, e pode impactar no desenvolvimento de doenças. Então, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres hoje, né, que tem o maior índice mesmo. Então, o câncer de mama é o que mais acomete hoje as mulheres. Por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho mais diretamente sobre essa questão da feminilidade mesmo. Então, a feminilidade, ela envolve as questões femininas, né, os desafios que a mulher tem com os seus familiares, né, os membros mesmo da família e com os ciclos da sua vida. Então tudo isso pode ter uma influência aí no seu histórico, no seu desenvolvimento. Então isso vai poder acarretar em como a mulher vai se relacionar com outras pessoas, em como ela vai se relacionar com um parceiro, uma parceira, e também as questões que ela vai enfrentar com ela mesma. Então não é só cuidarmos, né, fisicamente, né, termos esses cuidados fisicamente, mas, né, então além dos cuidados físicos, né, o diagnóstico precoce e os cuidados preventivos, nós precisamos também nos atentarmos aos cuidados psicológicos. Então, como vemos sempre, né, nas campanhas as orientações a respeito do próprio toque, né, para a mulher fazer a autoanálise mesmo da mama, a própria mamografia, como intuito de descobrir no início mesmo para que o tratamento seja mais efetivo. Também tem os cuidados preventivos, a alimentação, né, as pessoas que têm um abuso relacionado ao álcool, ao próprio tabaco. Toda a campanha tem um discurso, né, uma preocupação em relação a tudo isso. Mas também precisamos nos preocupar com os aspectos psicológicos. E aí trago algumas reflexões a respeito do histórico que a mulher tem, que a mulher passa, né? Então ela tem aí alguns ciclos na vida dela, né? Tanto, vamos dizer assim, no início ali, né, a adolescência, a juventude, e aí vem a parte mais madura e até mesmo a velhice. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses ciclos e como que é o enfrentamento dela na convivência familiar, já que a família é o primeiro contato social que nós temos, né, no nosso desenvolvimento desde a nossa infância, e é ali que a gente vai se desenvolver, que nós vamos crescer. Então a família tem ali um papel extremamente importante. Então a mulher, ela passa por alguns desafios nesse percurso. Quando eu iniciei falando que nós iríamos tratar especialmente das questões femininas, é porque todos têm esses enfrentamentos, todos enfrentam, né, os desafios. Mas no caso, como estamos falando do CA de mama, né, do câncer de mama, que ele tem aí uma ocorrência maior nas mulheres, por isso que vamos trabalhar nesse aspecto do desenvolvimento da mulher hoje. Então, o desafio para a mulher jovem adulta, né? Ela enfrenta aí o desafio no início ali da profissão, da independência e da conquista da autonomia.
E aí a família, junto nesse processo de desenvolvimento, né, do crescimento, como eu falei, quando ela valoriza, né, o desenvolvimento da mulher, as conquistas dela, traz essa valorização, tudo isso vai influenciar na segurança que ela tem, né, e como ela vê a capacidade a própria capacidade para alcançar essas conquistas, né, para obter mesmo um sucesso. E aí também nessa fase, né, entram as questões amorosas. Então, a maneira como a família apoia essa mulher, ela também vai ter influência em como ela vai se relacionar, como que ela vai buscar esses parceiros, né? Então, eu coloquei o desenvolvimento, né, versus a aprendizagem de comportamento e o pensamento do outro na relação afetiva e sexual. Então, tratando aí da aprendizagem dos comportamentos, que é a maneira como a mulher aprendeu a lidar com essas relações mesmo, né, que normalmente tem ali mesmo no início com o convívio familiar. Então, isso vai afetar na maneira como ela vai pensar o outro, né, como que ela vai pensar nessa relação afetiva e também nessa relação sexual. Então, isso tudo vai poder determinar as relações que ela vai ter com outros parceiros. Com os parceiros, né? Tanto amizades quanto relações amorosas mesmo. E aí, se ela aprendeu, né, que a valorização que ela tem é importante, né, que ela precisa se sentir bem, que num relacionamento precisa ser recíproco essa valorização, ela vai também automaticamente aumentar a chance de buscar por um relacionamento que proporcione isso para ela, né? Essa questão da valorização. Então, aumenta essas chances mesmo. E aí paramos para pensar um pouquinho na autoanálise das carências, né? A mulher que de repente teve aí, né, dependendo de como ela vivenciou esse círculo familiar, como ela aprendeu determinados comportamentos, como ela aprendeu a lidar com determinadas situações, ela vai pensar em será que ela vai se relacionar com alguém pelo medo de ficar sozinha, porque ela não tem apoio, porque, né, alguma coisa nesse sentido, ou porque ela quer simplesmente alguém para completar ali a felicidade dela. Tudo isso tem uma influência no aspecto familiar. E aí pensando na profissão mesmo, a ideia de quem sou eu, né, da mulher pensar quem ela é e quais as potencialidades que ela tem, quais as habilidades que ela tem e que também ela pode desenvolver. E aí vamos entrar um pouquinho aí no segundo ciclo, que é a fase do casamento mesmo e a gravidez, né? Então a relação no namoro, ela pode definir o pensar, o casamento e a gravidez. Então, a relação que ela vai ter com o parceiro durante o namoro, né, vai poder definir como que ela vai entender qual vai ser as percepções dela de um casamento e também como que ela vai planejar essa gravidez. E aí, colocando ali a questão do contexto, né, o motivo, a decisão e esse planejamento da gestação, ele pode determinar a culpa e a responsabilidade. Quando a gente fala de culpa e responsabilidade, é porque socialmente, né, a nossa cultura, ela traz aí os cuidados com o filho, né, vamos pôr nas relações heteroafetivas, sendo mais específico da mulher, na maioria das vezes, né? Então, a maneira como ela vai decidir a gestação, a maneira como ela vai se preparar para essa gestação, como ela pensa a gestação, também tem essa influência na culpa e na responsabilidade. Então, como que vai ser a divisão dessas responsabilidades? Como que vai ser a divisão dessas atividades, né, dentro do casamento e dentro da própria gestação ou pós, né? E aí, quando tem um entendimento aí do papel do ser mãe e a decisão para essa gestação, ela é consensual, ela vai diminuir as chances desses sentimentos de culpa, né? Porque existe ali uma decisão marital, vamos dizer assim, né? Tá em conjunto ali. Então facilita e impede que surjam esses sentimentos de culpa.
diferente de quando a decisão é sozinha, né? Então, qual vai ser o papel dessa mãe numa decisão sozinha pela gestação? E aí é importante a mulher pensar, né? Ter a consciência de como eu quero engravidar, por que eu quero engravidar, o que vai envolver, né? Quais aspectos que vão envolver essa relação e qual é o papel, né? O meu papel de mãe. E aí a gente entra um pouquinho na fase da maturidade, né? Que é a menopausa, e aí junto com a menopausa surgem diversos questionamentos, né? Além da percepção do corpo, tem a perda da capacidade de reprodução. A mulher não é mais capaz ali mesmo de gerar um filho, né? Devido à natureza humana mesmo. Então ela tem que lidar com isso, ela tem que lidar também com aspectos relacionados à própria sexualidade. E aí quando existe um entendimento dessas questões, a mulher consegue pensar um pouquinho sobre a reinvenção da sua própria história. Ela tendo um entendimento dessas questões, ela vai poder reinventar a sua própria história. Ela vai ter um conhecimento ali da sua própria história. Então, ao invés dela se preocupar com os pensamentos negativos e dar atenção a eles, ela vai ter um olhar mais para o que eu posso fazer nesse momento, né? Como que eu vou seguir daqui para frente. E aí o apoio em grupos, a própria psicoterapia e a família tem esse papel de... Quando eu falo papel, na verdade, a família tem essa influência, né? Por exemplo, a maneira como ela se desenvolveu na relação com os filhos também vai ter um impacto em como ela vai se desvincular desses filhos, né? Porque os filhos, eles crescem, eles casam, às vezes vão morar longe, e aí como que a mulher vai lidar com essa desvinculação, né? E um futuro que já não é tão distante mais, né? Então ela deixa de ter aquele papel mais materno para começar a enfrentar outros papéis e buscar outros objetivos de vida. É dessa maneira que ela vai conseguir reinventar a própria história. E aí a gente entra na fase da velhice, que é o lidar com essa finitude, né? Como eu falei, esse futuro que não está mais tão distante, né? E aí ela precisa viver o agora, o hoje, né? Entendendo o sentido que ela tem da vida, né? Ela olhando para essa questão da dependência ou mesmo da negligência dos filhos, quando se trata, por exemplo, de um problema de saúde, tudo isso vai mudar a percepção dela que ela tem da própria vida, né? E aí quando a gente fala do apoio familiar, nessa fase a mulher tem diferentes necessidades, né? Uma mulher idosa, às vezes ela não tem mais condições, por exemplo, de cuidar dos netos, né? E diversas outras coisas. E aí ela tem outras necessidades. E é importante que a família compreenda tudo isso, para que não haja uma sobrecarga mesmo, né? Não consiga atender essas necessidades. Então, a família que tem ali uma tolerância às diferenças, tem uma boa comunicação, um entendimento dessas fases da mulher vai fazer com que proporcione maior qualidade de vida para ela. E assim a gente consegue pensar um pouquinho na redução desses impactos. E com certeza, tem muitas famílias que nem todo familiar, né, não digo nem a família em si, mas alguns membros da família nem sempre compreendem esses direitos, né, às vezes não respeita, né, esse desenvolvimento que ela tem. E aí a melhor forma da mulher lidar com tudo isso, com esses impactos, né, familiares, é buscando o autoconhecimento. A psicoterapia individual, ela pode promover esse autoconhecimento, né, os apoios em grupo, como eu já citei. Ela vai conseguir identificar melhor, entender melhor a questão do ser mulher, né, as questões de gêneros, os direitos que precisam ser respeitados ou não. Então, quando ela tem esse autoconhecimento, facilita ela entender a própria história. E aí, na psicoterapia também, ela vai poder entender as expectativas do outro, né? Se essas expectativas ela pôde atender ou não, como que foram atendidas, né? E então, tratando assim dessa questão, né, que eu trouxe
da nossa cultura, olhar para a mulher como uma pessoa, né, cuidadora ali, né, responsável pelas crianças, muitas vezes responsável pela casa, isso é muito forte dentro da nossa cultura, né, ela acaba deixando as suas próprias necessidades. E aí ficam em segundo plano. Os cuidados com a alimentação, os cuidados com os exercícios físicos, né, coisas pessoais mesmo, a mulher ela deixa de fazer justamente por priorizar o outro, né, esses cuidados com o outro. E o exame de mama, por exemplo, é uma questão que acaba, né, passando por esse descuido mesmo, né? Ela acaba não buscando essa prevenção ou mesmo esse exame para ter o diagnóstico precoce. E aí o cuidar de si vira completamente para o cuidar do outro mesmo. Na psicoterapia ela vai conseguir refletir sobre tudo isso. Mas, se não é possível também, né, ter a psicoterapia, conseguir pensar em todos esses aspectos que eu citei, pode facilitar, né, a qualidade de vida e o bem-estar da mulher. E evitar esses danos psicológicos, né, evitar que ela tenha todos esses cuidados em relação à prevenção mesmo do câncer de mama ou o diagnóstico precoce. E aí, eu coloco a frase ali, você deve ser a sua prioridade, a sua própria prioridade. Eu costumo dizer, né, por exemplo, muitas mães podem citar, mas o meu filho é minha prioridade. E de fato né? Mas pensando que para dar conta de cuidar do filho, para dar conta de fazer todas as coisas, ela precisa se sentir bem, né? Até mesmo nós profissionais da área da saúde. Muitas vezes, em diversas situações, o nosso paciente é a nossa prioridade. Mas se nós não estivermos bem, se nós não estivermos cuidado, como que nós vamos dar conta dessas prioridades, né? Então, acima de tudo, nós devemos ser a nossa própria prioridade. Então, o desenvolvimento, desde a primeira fase, ela vai impactar nas outras fases. Então, pensando lá, né, como eu citei, na parte da juventude, em como ela estabeleceu a aprendizagem de como lidar com as relações, né, tudo isso vai ter influência na fase da velhice, na fase da maturidade, porque ela vai conseguir ter uma percepção de si e como que ela vê o outro, como que ela vê as relações, como que é esse entendimento. Então, cada fase ela vai ser impactada. E aí, quando nós pensamos no bem-estar psicológico, fica mais fácil, né, facilita lidar com as questões físicas, ou mesmo com o aparecimento de uma doença. Então, eu coloco que o homem, ele também, né, pode ter o câncer de mama, mas o maior índice é nas mulheres. E por que destacamos esses aspectos hoje? Porque a mulher também tem uma relação com a sexualidade, né? A mama para a mulher é algo que diz da sua feminilidade mesmo, tem relação com essa sexualidade, a própria aparência física, né? Então, quanto mais nós conseguimos falar sobre isso, conscientizar, e a população vai conseguir ter mais respeito em relação a essas questões, né? Quando tratamos isso como um tabu, né, vai gerar muito preconceito, vai gerar muita crítica e cada vez mais pode fazer com que mulheres se sintam inibidas a procurar ajuda, a procurar um exame, né? Então é importante nós conversarmos e nos conscientizarmos de que precisamos respeitar essas fases, esses momentos, né? E não só na mulher, mas em todos mesmo. No próximo mês, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha de Novembro Azul. Assim como eu citei, né? Todos enfrentam desafios. Esses são alguns desafios que a mulher enfrenta e também tem os desafios que os homens enfrentam. Obrigada pelo seu tempo e até mais.